Parabéns por ter vencido aí. Venceram. Olha aí, o Vasco começa hoje o plantio do seu novo gramado em São Januário. Nas imagens que foram divulgadas pela Greenleaf, que é a empresa, né, responsável por essa troca, dá para ver São Januário sem o gramado antigo. Ai, dá até uma agonia, não dá, Pedrosa? Dá, mas vai ser rápido. A partir de hoje, então, começa o processo já com grama nova. Serão implementados os primeiros 3.300 metros de plantio de chamada Bermuda Celebration. A previsão é de que toda a grama já esteja no estádio até domingo, mas isso vai depender das condições climáticas. A partir de segunda-feira, há um manejo nutricional para enraizar a grama e dar início a um crescimento no novo piso. Gente, não é igual o que a gente planta ou a árvore no nosso quintal, não. É diferente, né, Pedrosa? Já vem tudo bonitinho, uma plaquinha, né? E um detalhe interessante sobre o gramado é que esse gramado está sendo retirado de uma fazenda em Saquarema e é a mesma fazenda que forneceu o gramado do CT. E aí, a partir do momento que ela forneceu o gramado do CT, o Vasco da Gama vai poder ter a mesma condição de trabalho no CT e em São Januário. Então, isso, obviamente, melhora a vida dos atletas. E eu já falei isso aqui também. Essa grama ela vai ser retirada quando o Vasco começar a reforma para poder ser utilizada no CT. Eu falei de Saquarema porque eu me lembro que já tem muitos anos que lá em Saquarema que tem um plantio, um cuidado, que tem essa... Vamos dizer, essa matriz aí das gramas dos estádios. Se eu não me engano, o nome da empresa é Itogras. Ah, é? Eles têm essa excelência, né, lá em Saquarema, de fazer as gramas. São Januário, que é uma referência há muito, sempre foi. O gramado de São Januário sempre foi muito elogiado pelo Brasil, sempre foi um bom gramado. E olha só, segundo informações da Rádio Tupi, o Vasco já planeja a sua temporada 2026. E alguns jogadores devem deixar o Cruz Maltino. Os primeiros nomes a deixar o Vasco devem ser o zagueiro Maurício Lemos, o meio-campista Paulinho e o meio-atacante Jean Davi, tá? Os dois primeiros têm vínculos até o final do ano, mas o chileno está ligado ao clube até junho do ano que vem. Mesmo assim, a tendência é que ocorra uma rescisão amigável entre as partes. Outros zagueiros, como os zagueiros Oliveira e os meias Garré e Estrela, poderão ser emprestados, mas isso ainda vai passar por análise criteriosa da comissão técnica após o fim da temporada, mas a maior preocupação é pelo lateral direito Pumita, né, que ainda não renovou. O contrato do uruguaio se encerra em 1 mês e meio, mas ainda não há extensão e o futuro do jogador no clube é incerto. Tem como eu me dizer quem é o jornalista? Ô, Pedrosa, você tem alguma dessas informações? Ou o colega deu? Quem é o jornalista? Pode me informar, ô Igor, se você tem, da Rádio Tupi? Foi da redação da Tupi. Vocês têm algum dos dois essas informações? Não, a minha informação, ela... Vamos dizer, ela não é o contrário nem oposta, até porque eu respeito a informação de todo mundo. A minha informação é que o Vasco ainda não olha para isso de forma concreta. Existem, obviamente, o Lemos. O cara não joga. Ele é o jogador que está fora da lista de relacionados há muito tempo. É um jogador que teve alguns problemas com o Diniz e o Diniz, digamos assim, colocou ele fora da relação. Então, obviamente, ele não vai ficar no Vasco da Gama. Tem uns nomes que a gente às vezes nem lembra, obviamente, não vai ficar no Vasco da Gama. Paulinho. É um jogador que não vem jogando mesmo sendo relacionado, então, obviamente, também ele não vai ficar no Vasco da Gama. Agora, outras situações, como renovação de contrato, não só do Puma e do Ryan também, são coisas que a diretoria está vendo com calma e que só vai realmente entrar no período de forma concreta em dezembro, que é aí quando você tem a parada do Campeonato Brasileiro, a reformulação do elenco, e aí você também tem que olhar o próprio mercado para saber o que você vai trazer e deixar de trazer. Então, o que eu diria para a torcida vascaína, segundo a minha apuração, é calma, tá cedo ainda. Tá cedo, e até porque o ano do Vasco, Vene, só vai acabar dia 21 de dezembro se o Vasco passar para a final. E mesmo que não passe, lá na metade de dezembro. Então ainda falta muito. A gente imagina que, eu acho que sim, né? Independentemente do que aconteça, o Diniz continua, né? Continua. Isso aí é fato. Então a gente já tá falando de um 2026 que começa, Vene, com o treinador ali à frente, junto com o presidente, junto com a comissão toda, para pensar o ano de 2026, né? Até porque, no caso do Vasco e dos clubes que estão disputando a Copa do Brasil, acho que só tem como você pensar em 2026 a partir do momento que tiver definição nessa competição. Por quê? Se o Vasco for campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, vai para a Libertadores. E se ele arrumar uma vaga pelo Brasileirão também? Ainda tem isso. Ou seja, o investimento é diferente quando você vai disputar uma Libertadores e uma Copa Sul-Americana. Totalmente diferente. Eu acho cedo, mas alguns jogadores aí que você acabou de mencionar, eu acho que são óbvios, né? Por exemplo, não faz sentido o Vasco querer ficar com o Maurício Lemos e nem o Maurício Lemos querer ficar no Vasco da Gama. Obviamente, é um jogador que não é utilizado por Diniz, que vai continuar no ano que vem. Ou seja, ele não será utilizado no Vasco e dirá adeus em breve.
Então, assim, eu acho que o torcedor vascaíno tem que ter calma, tem que pensar primeiro em 2025. Tem uma definição aí pela frente. Vai para a Libertadores, seja pelo Campeonato Brasileiro, seja pela Copa do Brasil. E aí depois você pensa no ano que vem. E a gente que sempre conversa com fontes, com empresários, com jogadores, com todos os dirigentes, é muito claro como muda o patamar de uma equipe que vai disputar Libertadores para sentar numa mesa de negociação e uma equipe que não vai disputar Libertadores, que vai disputar, lógico. Quando você chega para o atleta e fala assim, ó, tá vendo aqui? O meu time, sei lá, foi campeão da Copa do Brasil ou se classificou pelo Campeonato Brasileiro. Ano que vem a gente vai disputar Campeonato Brasileiro, Carioca, Libertadores. Cara, a conversa muda. Até o nível de atleta que você busca também muda. É por isso que eu tô falando. Muita calma nessa hora. Até porque foi o que o Vene falou. Como é que você vai pensar? Eu vou montar um time para brigar pela Sul-Americana. É um time X. Sim. Puxa, eu vou brigar por uma Libertadores, Pedrosa. Imagina o Vasco. Eu acho que vai ter um esforço, uma questão generalizada para conseguir trazer peças potentes para conseguir te fortalecer para o ano de 26, né? E além disso, Fernanda, vale lembrar que, falando em negociação, o grande objetivo do Vasco não é só buscar novos jogadores, é comprar quem já está lá. Que é o caso do Carlos Andrés Gomes, do Robert Renan, do Carlos Cuesta. Se for falar em prioridade, eu digo para o torcedor do Vasco com todas as letras. Essa é a prioridade. Comprar quem deu certo. Comprar quem você fez a negociação de empréstimo e conseguiu render dentro de campo. Então, esse é o primeiro ponto que o Vasco está trabalhando para fazer. Tem outro trabalho também que eu acho que precisa ser feito, já pensando em 2026. O Thiago Mendes, não deu certo. Também tem que trabalhar para, entre aspas, se livrar desse jogador. Porque ele tem custo alto e é um jogador que não entrega em campo. E ele provavelmente também não deve estar feliz, né? Porque não está jogando. Porque a gente tem que lembrar também que é sempre uma via de mão dupla, né? O clube não está satisfeito em pagar um salário alto com um jogador que não aconteceu. E, geralmente, o jogador que não aconteceu e tem um salário alto, ele não tem um salário alto porque ele enganou todo mundo. É porque ele é bom. E aí ele pode ser bom em um lugar em que ele vai ser reconhecido, em que ele vai ter espaço, em que ele vai ter minutagem. O cara também não fica feliz, né? A maioria, né? É isso. O cara também não fica feliz de estar numa situação que ele não é aproveitado. Falar do meu fogão se representa. E aí você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia e Vene Casagrande sobre o Vasco da Gama. O Vasco da Gama começa preparando a temporada de 2026 e, cara, saídas estão próximas de acontecer. Algumas delas que o Pedrosa até falou, né? Jean Davi, o Maurício Lemos, né? Tem o Thiago Mendes aí que não sabe como é que vai ser o aproveitamento dele no Vasco, tem um contrato longo, porém tem aquela dúvida se ele vai render ou não. E aí gera aquela expectativa, né, de quem que vai sair, quem vai ficar, quem vai renovar no Vasco da Gama, como é o caso, por exemplo, do Ryan, Pumita Rodrigues, que podem renovar, e quem serão os novos reforços do Gigante da Colina. E aí, eu acho que todos os jogadores que estão emprestados, né? E eu digo assim, que chegaram na segunda janela, como é o caso, por exemplo, do Carlos Cuesta, Andrés Gomes, né? Esses jogadores assim, eu acho que eu manteria a maioria. Eu acho que um deles que eu acho assim, que não seria o ideal manter ele no Vasco, que é o caso do Matheus França. Eu acho que o Matheus França, o Vasco não teria nem que tentar conversar com a equipe do Crystal Palace, porque o Matheus França vem muito mal, então o ideal é você não renovar um cara que recebe um alto valor, né, um salário bem alto. Então, eu acho que Andrés Gomes, Carlos Cuesta, eu tô esquecendo mais alguém, eu acho, né? Tô esquecendo mais alguém aí nessa segunda janela. Mas eu acho que a maioria ali dos colombianos e tal tem que manter, tem que continuar na equipe. Tem que dar uma renovação para o Barros, né? O Verratti até soube de algumas fontes que passaram essa informação que o Verratti estaria querendo renovar com o Vasco com o Verratti. Não acho que tem que renovar também, não. O Verratti já tem um contrato até o final de 2026, a idade dele vai pesar em um certo momento, já está pesando, na verdade. Então, eu acho que o ideal do Vasco é não renovar com o Verratti. Mantém ali ele no elenco para encerrar seu vínculo e logo depois se despedir do Vasco da Gama. Mais reforços precisam chegar, um atacante de área para ser o substituto do Verratti, para ser o cara que vai, quem sabe, ali assumir a titularidade no caso, né, para não depender do Ryan atuando como atacante, né, tem que ter o Andrés Gomes que dá um fôlego, dá um vigor físico para o Vasco, tem que ter ali mais um zagueiro, porque agora, por exemplo, o Carlos Cuesta
foi para a seleção, então você precisa de um cara para repor o Carlos Cuesta, né, um zagueiro reserva e talvez um ali para brigar como titular. Então, acho que o Vasco tem algumas posições, um volante também precisa muito, um reserva para o Coutinho. Então, acho que tem mais algumas mexidas, uns 4 a 5 reforços ali para o Vasco mudar, né, virar a chave e buscar coisas maiores no Brasileiro, Copa Sul-Americana ou Libertadores e Copa do Brasil. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!